Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei. Boa noite, tudo bom? Tô aqui queimando umas ervinhas. Hoje, então, quarta-feira, né? Quase encerrando aí a nossa série de lives, né? Quase, nós estamos na nossa 18ª mulher. Hoje, com muita alegria, né? Com muito amor no coração, eu vou entrevistar, chegar em todos vocês, vou conversar, na verdade, né? Com a querida Vera, né? Que é uma irmã que eu amo de paixão, que eu tenho muito carinho, muita admiração. E confesso que estava bem ansiosa para esse dia chegar, pelo tamanho do carinho que eu tenho por ela, né? Ela que é da cidade de São Cepé, né? E tem bastante coisa para nos fazer trocas e nos contar. Sejam todos bem-vindos, né? As lives, pessoal, estão todas ficando salvas, tá? Então, quem não consegue ver ao vivo, né, ou perdeu alguma coisa, chegou atrasado, elas estão todas salvas no nosso perfil do YouTube, tá bom? Então, dá pra ver, rever, quem perdeu alguma coisa, né? Quantas vezes for necessário. Né? Então, vamos esperar a Vera entrar pra gente começar a nossa conversa, né? Boa noite pra quem tá entrando. Às vezes a gente sempre dá uma enroladinha no início, porque começa a ser 9 horas em ponto, né? E às vezes um relógio ou outro vai mudando. Ó, vamos chamar a Vera. Me aguardando ela aparecer agora. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Gostei da produção. Estamos aqui tudo indiado, né? Então, Vera, eu sempre costumo falar, né, que eu gosto que vocês se apresentem, né? Tá me ouvindo bem? Sim, tá bom a voz. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Então, eu quero que tu se apresente, fale quem tu é, né? Pra Boa gente fazer a nossa noite. prova. Boa noite a todos. Boa noite quem está chegando. É uma honra, né, poder participar desse teu trabalho, dessa apresentação que tu iniciou, que tu recebeu espiritualmente, né? Convocar toda essa mulherada, né? E hoje chegou meu dia, né? Hoje vamos apresentar o nosso trabalho, né? Meu nome é Vera, né? Vera Boscaini, sou de São Cepé, né? A gente tem uma casa espiritual aqui chamada Aceuoba, família Aceuoba, né? Aonde iniciou há 14 anos atrás, né? Em 2002, aproximadamente, a gente iniciou a nossa caminhada. Iniciamos a nossa caminhada na casa da Mãe Oxum, em Santa Maria, aonde a gente sentiu o chamado de buscar espiritualidade. Mas até ali, a gente procurou vários lugares, né, várias casas, porque, na verdade, tem que sentir o nosso coração, né?
Nosso coração chama o lugar certo, aonde a gente é o nosso lugar. E a espiritualidade nos apresentou essa casa maravilhosa, que é a nossa casa-mãe, a Mãe Oxum. Aí, por 2 anos, a gente seguiu essa caminhada, buscando, né, desenvolvendo o nosso lado espiritual, eu com minha família, meu marido, Pedro Boscaini, né, e a gente foi desenvolvendo. Porém, chegou um tempo que a espiritualidade chamou na consciência de... A gente viajava tão longe para buscar e a gente sentia a necessidade da espiritualidade aqui no nosso lugar, na nossa cidade, né? Acredito que os guias trouxeram a gente para São Cepé também, porque a gente caiu de paraquedas aqui, né? Sem saber na época o porquê que a gente veio para cá. No lado foi material, o começo, né? Porém a gente ouviu os guias e aí deu-se início da nossa caminhada aqui, né? Meu marido se preparou lá na Mãe Oxum, né? E recebeu as apresentações, recebeu assim os aprontamentos e abrimos a nossa casa aqui. Na verdade, a gente abriu a nossa casa numa garagem, bem pequenininha, assim, 3x4 era o tamanho, né? E aí, cada 15 dias a gente trabalhava. Ele dava o trabalho, eu camboneava, né? E isso foi crescendo, assim, a primeira semana a gente convidava os amigos, né? E foi crescendo. E teve uma semana, assim, que tinha quase 50 pessoas para tomar passe, naquele espaço bem pequenininho, né? E aí o pai Joaquim, o guia espiritual na nossa casa, chamou, né, o Pedro e deu a orientação que a gente estava com meia porta aberta, na verdade. Porque a gente abria a porta da garagem, que era a nossa casa. E aí a gente ouviu esse chamado e abriu as portas, né? Aí foi chegando mais médiuns, né? A gente foi formando um, formando outro, né? Mas mesmo assim ficou pequeno. Ficou pequeno porque a necessidade das pessoas era muito grande, né? A gente não tinha noção, na verdade, o quanto era precisado aqui nessa cidade da espiritualidade, né? Assim, naquela época foi meio que um tabu, né? Porque abriu-se as portas assim, a gente nem esperava tanto, né? E aí o pai Joaquim novamente chamou e disse que aquele lugar, logo em breve, a gente ia estar em outro lugar. Mas como, né? Na verdade, a gente morava de aluguel, uma casa pequena, e a gente começou a procurar casa para alugar, com espaço maior, né? E apareceu, né? E apareceu essa casa, na verdade apareceu o terreno, né, para construir, né? Porque dentro da espiritualidade a gente consegue as coisas assim com bastante dificuldade, né? Não é nada fácil. Tu tem que batalhar, buscar, fazer rifa, fazer risoto, né? E fazer bastante movimento assim para que as coisas aconteçam. E aí a gente conseguiu, né, esse terreno, a espiritualidade ajudou no material, foi construído essa família que é chamada Aceuoba, né? E durante todo esse tempo a gente foi trabalhando, foi se dedicando e a casa foi aumentando, foi aparecendo vários médiuns, né? Abriu-se a porta da espiritualidade assim e logo a casa encheu. E como a casa era também, a gente construiu de madeira, bem pequeno também, né? E a espiritualidade nos ajudou no lado financeiro e a gente construiu essa casa que está aí hoje, né? Uma grande família espiritual, né? E assim,
estamos aqui há 14 anos, né? Trabalho toda semana, excesso de agora que a gente está, né, meio que isolado, né? Mas todas as semanas a gente tem trabalhos espirituais, né? A nossa assistência nos procura muito. A gente atende, assim, em média de 150, 200 pessoas todas as semanas, atendia, né? Agora estamos em recesso, né? E a gente sente muita falta disso, na verdade, né? A gente sente muita falta de... As pessoas sentem falta, na verdade. Nós sentimos falta, porque a gente vive na espiritualidade. A gente vive para a espiritualidade. A gente vive no material, mas o nosso coração está dentro da espiritualidade, né? E hoje, assim, para mim poder estar falando, assim, é uma cura que eu estou fazendo, na verdade, né? Porque... mas eu acho muito importante esse teu trabalho, né? Esse teu trabalho apresentado, assim, por essas mulheres medicinas maravilhosas, todas elas, assim, as que eu pude acompanhar. Foi muito bom, cada um com sua medicina, né? Cada um ensinando um pouquinho, e a gente soma com o nosso conhecimento também, né? E vai agregando, e a gente vai aprendendo também, né? E dentro desse trabalho, assim, porque na Umbanda a gente tem que estar sempre buscando, estar sempre evoluindo, aprendendo, né? E quando eu comecei, na verdade, eu comecei assim, mas foi pela dor, né? Foi pelo amor também, que hoje eu vejo que tinha amor também, mas a dor que me levou a buscar, né? E essa dor, hoje eu agradeço, porque dentro dessa dor nasceu o amor, que é o amor sobre a espiritualidade. Hoje eu não sei viver sem a espiritualidade, né? Hoje, confesso que muitas vezes bate o desespero, principalmente no começo, quando a gente está iniciando, a gente passa por várias provações, a gente passa por dificuldades, né? A gente, às vezes, não sabe direito como lidar com as energias, porque os ataques espirituais são muito grandes, né? O campo de energia, ele é muito forte. E, na verdade, a gente vê que isso é um crescimento, porque cada batalha que a gente passa, a gente sobe um degrauzinho na espiritualidade. E a gente se firma nesse degrauzinho. Às vezes a gente cai um pouquinho para baixo de novo, mas a gente tem os guias que nos acompanham, que nos ilumina. É isso que nos mantém de pé, né? E os estudos, assim, hoje, assim, eu te digo assim com todo o meu coração, não para, porque quando tu começa a abrir o teu leque espiritual, tu começa a abrir a tua memória ancestral, que às vezes tu vê que tudo isso tu tinha lá atrás, da tua infância, né? Porque eu venho de uma família católica, né? Mas sempre dentro do rezo, dentro da fé, principalmente, né? Mas eu vi, assim, que aquilo... faltava alguma coisa em mim, né? Faltava aquele vazio que a gente tem no coração, que a gente busca, e, na verdade, até que não tá na hora certa, a gente não encontra, né? E a Umbanda foi que me preencheu esse vazio, né? E depois de mais ou menos 2016, por aí, final de 2015, a gente abriu mais um portal, né? Que é o portal das medicinas sagradas, né? Que a gente conheceu. Na verdade, eu conheci em 2010, a primeira vez que eu consagrei a medicina, né? O Santo Daime. A primeira vez que eu consagrei, eu não entendi muito, né? Não entendi. Isso ficou processado dentro de mim, assim,
mais ou menos uns 5 anos. E depois abriu, assim, abriu, e a gente teve a oportunidade novamente de consagrar essa medicina sagrada, e a gente firmou também nesse caminho, né? Porque as medicinas, na verdade, elas abrem o conhecimento, ela trabalha lá no fundo do teu eu, na tua escuridão, né? As dores que a gente tem, e a medicina vai lá no nosso eu mais profundo, no nosso jardim secreto, né? E traz para fora, traz as curas, traz a libertação, né? E eu sou muito grata por isso, né? Eu sou, na verdade, eu sou isso, né? Eu sou essa medicina sagrada, esse povo xamânico, esses caboclos, né? Pé no chão e, e essa força que o caboclo nos traz. Então, para mim, assim, foi maravilhoso, né? Porque, na verdade, somou tudo aquilo que eu estava precisando, né? E aí trouxe todo esse conhecimento. E depois a gente recebeu também o chamado, né? De trabalhar com as medicinas também, né? Hoje a gente tem uma chácara e a gente trabalha com essas medicinas sagradas também. Que o nosso templo chama-se Aiê da Graça Divina, a casa de cura, né? E é isso daí, né? Não sei se tem alguma pergunta para fazer, porque a gente tem vergonha de perguntar. Eu me lembrei da mãe Vanessa falando, né? A mãe Vanessa, a mãe Cassi, a Lili também falou, né? Que hoje Umbanda, né? Xamanismo, as medicinas, o sagrado feminino, para elas é tudo. Elas não conseguem Exatamente. mais fazer separações, né? É tudo, e tá tudo muito conectado, realmente, né? E eu só vou Ela, fazer o link e deixar tu falar, que eu queria esperar tu falar, assim, pra eu dizer, o pessoal vai ouvir de novo, tá? Porque eu já tive algumas lives, eu já toquei nesse assunto, né? Mas a importância, né, dessa casa nas nossas vidas, né? O Aceoba foi a casa que me tocou para entrar nesse universo da espiritualidade, né? Porque até então eu conhecia uma Umbanda, né? Até pisar nesse solo, uma Umbanda que não me chamava atenção, porque eu tinha mais dúvidas, né, do que ensinamento. Então, eu que vim do solo de uma família, né, kardecista, eu queria entender o que estava acontecendo e eu não compreendia, né? Quando eu pisei nesse templo sagrado, né, eu me apaixonei, assim, eu me senti em casa, né? Eu, apesar de eu nunca ter participado da corrente, porque eu ainda fugi na época, eu sempre me senti em casa, né? Quando a gente retornou esse ano, é aquela sensação de que o filho que sai de casa e volta depois de anos e tá o mesmo fogão a lenha, o mesmo banquinho, os mesmos doces, o mesmo calor. Então, eu me senti quando vocês abriram as portas para nós, aquela coisa assim, ó, aqui, a tua casa também, né? E eu sinto isso, apesar de a gente hoje ter caminhos diferentes, né? A gente está aqui com a nossa missão e que ela só aconteceu graças a vocês, né? Graças à casa, graças a todos os ensinamentos, assim. Então, não tem como falar da história do Porto da Urbana, não tem como falar da história da Joana, não tem como falar da história do Benê sem falar dessa casa, né? Sem falar da Vera, sem falar do Pedro, sem falar de toda a corrente, que é a nossa família também, né? Então, então tinha que falar, né, Vera? Não tinha. E eu brincando, né? Eu brinco contigo, quase brinquei com o Marquinhos hoje também falando que não tinha sentido essas 21 mulheres, né? Se tu não tivesse aqui. Porque a tua importância para mim é tanto quanto a mãe Gabi, né? É as duas mães, né, que estão no meu caminho, né? Então, aham, eu fico muito honrada com isso. Eu não tenho palavras para né?
E o ano passado foi muito forte porque a gente se reencontrou, né? Exatamente, Em outra situação. exatamente, né? Isso, eu acho que até a espiritualidade que reencontrou a gente de novo, né? É, E tu falaste uma coisa muito importante, na verdade, não tem como a gente não honrar o caminho onde a gente começou, né? Porque hoje mesmo eu agradeço muito a casa da Mãe Oxum, porque foi tudo que começou, foi aonde começou, né? Então eu sinto isso que tu fala do teu coração, né? Dessa casa, porque foi o início, né? Foi o portal que se abriu, né? É a mesma coisa que a gente, né? Por onde a gente começou, né? A gente tem que sempre honrar o nosso pai espiritual, né? Nosso pai Ogum Beramar, né? Nosso, no caso hoje avô, né? Cacique Ogum Beramar do Tomás, que é onde deu os aprontamentos para o Pedro, né? Que hoje é o cacique da nossa terreira, né? A gente sempre honra, né? E pede muitas bênçãos, né? Porque é a raiz, né? É a raiz, é a fonte. Por mais que a gente, na verdade, a Umbanda é bonito isso, porque a gente começa, mas a gente não segue igual. A gente tem a raiz, né? Mas cada um tem a sua essência, né? Assim como o Pedro teve a sua essência aqui, com os ensinamentos do Pai Ogum Beramar, né? Do Tomás, assim o Benê abriu a sua casa, ele tem a essência, o trabalho dele, na verdade, né? Por isso que eu acho bonito. E quanto mais pontos de luz se forma, mais luz a gente leva para a humanidade, né? Daqui da casa, da nossa casa aqui, abriu-se já vários terreiros, né? Pessoas que se formaram aqui dentro, receberam seus aprontamentos, né? Hoje segue com suas casas, então a seu oba é a casa-mãe, é a raiz, né? É a família espiritual, né? Mas todos estão ligados na fonte de Ogum Beramar, né? Do Pai Joaquim. Por mais que trabalhem diferente na sua essência, porque ninguém trabalha igual, né? Ninguém trabalha igual. Mas a essência a gente tem que sempre respeitar. Respeitar da onde a gente veio, né? É a mesma coisa que nós respeitar os nossos pais, da onde a gente veio, os nossos ancestrais, né? Que não tem como a gente seguir sem respeitar isso, porque é uma raiz, né? E se essa raiz não está bem firme, daqui a pouquinho cai, né? Então eu acho muito bonito isso. Eu sempre honro da onde eu vim, né? Da onde eu comecei, né? Essa casa maravilhosa, né? E que bom assim hoje eu vejo vocês assim expandindo esse conhecimento, né? Essa medicina sagrada, né? A medicina do coração, esse amor, né? Olha, foi lá para Venâncio Aires, né? Começou um pontinho de luz aqui e foi para lá, né? E quanto vocês andaram pelo Brasil, na verdade, antes de formar, então a espiritualidade leva as pessoas aonde precisa, né? Eu acredito muito nisso, né? Mesma coisa que a gente, como é que a gente veio parar em São Cepé, né? é. De paraquedas, né? A gente diz isso, mas os guias já estão preparando o caminho, né? E essa terra onde a gente está hoje, onde vocês estão também, é a terra onde precisa levar a luz, levar a espiritualidade, né? E que bom que se espalha, né? Dali a pouquinho nascem outras casas e assim a gente vai levando o amor dos guias, levando o amor da espiritualidade, né? Esse caminho que a gente escolheu, né? Que a gente está seguindo, né? E que vamos seguir sempre até o paizinho lá de cima nos chamar, né? É, com certeza, né? Com E, certeza, né? e aí, eu falar um pouquinho, né, das dos dois filhos espirituais, né? Seu Oba, o Aê da Graça Divina, né? E também a gente tem que falar do seu trabalho que está iniciando, né? Com o Círculo de Mulheres, o quanto tu tem te dedicado a isso, né? A gente tem que falar um É, pouquinho também. nesse trabalho, assim, do sagrado feminino,
na verdade, dentro de mim, eu sempre sentia isso, mas eu não sabia o que era, né? Eu não sabia expressar. E aí começou assim, aí tu ouve um pouquinho aqui, assiste um pouquinho lá, conhece as irmãs trabalhando, e aquilo vai despertando. Mas começou de verdade assim, foi com o teu encontro lá em Santa Maria, né? Porque é como eu digo assim, os guias já estavam preparando, já estavam nos chamando, né? Ainda eu comentei aquele dia, mas como que eu vou começar se eu também não sei, né? Na verdade, eu sei que eu sei, mas talvez ainda o preparo espiritual que já está acontecendo, né? E aí começou a se abrir outros portais, né? Em janeiro eu comecei a fazer um curso das 13 matriarcas, das 13 avós, né? Que está dentro do nosso caminho, né? Que são os ensinamentos que as avós, né? Elas trazem dentro dessa força, esses ensinamentos, eles estão, na verdade, cada aula que a gente faz, a gente descobre que eles estão dentro de nós, mas falta aquele despertar, né? Falta aquela luz que está quase meio não iluminando, né? E aí tu vê assim, até ontem nós estávamos fazendo a quinta aula da quinta matriarca, né? E a gente comentou, né, com as irmãs, que tudo, os ensinamentos que ela passa, na verdade, a gente já ouve dentro da espiritualidade. Já ouve dentro da terreira, dos guias, né, dos trabalhos xamânicos, né, e aquilo vai despertando, né. E o sagrado feminino dentro da Umbanda, eu sempre eu não vou dizer dever a você, né, mas foi você que começou, porque na verdade dentro da corrente da Umbanda ela é formada por 80% de mulheres, né? Então a gente percebe a necessidade desse trabalho, o despertar dessas mulheres que às vezes se calam, que às vezes têm vergonha, como eu também, né? Hoje eu tô me curando, né? Hoje eu tô falando abertamente, né? Tu sabe o quanto é difícil para mim isso, né? Mas eu acho quanto é importante também, né? E isso daí, quando a gente ia começar, e aí trancou tudo, né? Então a gente está estudando em casa, fazendo os cursos, e assim que começar a abrir, porque na verdade a gente está louco para abrir essas rodas dentro da terreira, né? Dentro da terreira, convocando toda essa mulherada e somando os conhecimentos, na verdade, uma com as outras, né? E passando esses ensinamentos, né? Então, eu agradeço muito, né? A força dessas ancestrais, dessas avós, né? Que vêm com seus conhecimentos. E agradeço também a Patrícia Lorraine, né? Uma irmã que eu não conheço pessoalmente ainda, mas ela está me ajudando muito, né? Ajudando muito nos cursos e converso com ela bastante, né? E é uma pessoa assim muito iluminada, uma mulher medicina assim fantástica, né? O conhecimento dela assim vai muito mais do além, né? E eu sou muito grata por ter conhecido ela também, né? E sou grata por me reencontrar contigo, Joana, né? Tu é uma mulher medicina, tu é uma mulher que abre esse caminho para outras mulheres, né? E isso é muito importante, isso a gente vê a necessidade toda que a gente precisa disso. E se a gente não começa, a gente não vai conseguir, né? Então, esse trabalho que tu está fazendo, esse trabalho que tu abriu, né, dessas 21 mulheres, eu acredito, assim, e cada uma, assim, com uma medicina diferente, né? E cada uma com um ensinamento diferente, mas no fundo, é um conhecimento só, que é o amor, é poder levar esse trabalho, assim, para outras pessoas, né? Isso que é o bonito da Umbanda.
É como o estudo das matriarcas, né, Vera? Uma completa a outra e fecha o Uma círculo. e fecha os círculos, né? É. Exatamente, né? Porque, Esse que é embora diferentes, somos muito iguais em essência, né? Em busca, em isso é tão medicina. importante. Isso é tão importante que às vezes tu não conhece a pessoa pessoalmente, né? Para te ver que a medicina ela vai muito mais além, né? Porque às vezes tu conversa com uma irmã que tu não conhece pessoalmente, mas tu sente no coração dela, tu sente a energia que ela traz, né? Então, eu digo assim, ó, hoje, isso tudo que a gente está passando, né? Porque a gente, na verdade, estamos meio restrito, né? A gente está, cada um rezando na sua casa, né? né? Cada um buscando a sua força maior dentro através da internet, rezando e levando, e a gente percebe assim a espiritualidade, às vezes, ela vai muito mais o além, muito mais do que a gente imagina, né? Ela vai, passa as quatro paredes e vai buscar quem precisa buscar, né? Quem está necessitado, quem está buscando, né? Isso que é bonito da Umbanda, porque ela abre os leques para vários conhecimentos. Ela não fica bitolada numa força só, né? Desde que quando começou, o quanto que já evoluiu e o quanto que vai evoluir ainda também, né? É isso que eu gosto, porque ela, cada vez, a gente aprende mais. Basta abrir o nosso coração e deixar os guias nos levar, né? Essa que é a verdade, né? É, com certeza. Eu tô olhando para ti hoje e, na verdade, enxergando uma grande anciã, né? Embora não tenha idade, né, para ser considerada, mas a tua energia, a tua sabedoria, né? É isso que tu nos transmite, assim, né? E o que é bonito, Vera, é sempre a tua humildade, né? Porque no caminho, né, tu parar e olhar e me dar atenção, né? Ir lá em Santa Maria e dizer, não, vou participar do curso, vamos ver o que ela tem para trazer para nós, né? E muitas outras mulheres, né, porque com mais tempo, né, diriam, não, ela tá começando, né? Eu não vou ouvir, não vou dar atenção, né? O que que ela tem para me trazer? E não, e tu foi lá, é, se entregou e tudo isso aconteceu, toda essa conexão, né? Então isso é humildade, né? E isso que é uma grande, uma sábia anciã faz, né? A gente ensina e aprende, né? Exatamente, exatamente. A vovó Maria Conga, ela sempre diz, minha filha, aprende com os mais novos, escuta as crianças, escuta os adolescentes, né? Porque aí tu vai aprender. E é assim que a gente evolui, né? Honrando sempre os mais velhos, né? Mas também escutando os mais novos. Exatamente. Porque, na verdade, a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre buscando, né? E as avós ensinam muito isso, porque elas passam esse conhecimento que a gente precisa respeitar a voz do outro. A gente precisa ouvir, né? Às vezes a gente tem a mania de falar, 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 e a gente, principalmente às vezes está conversando, porque quando a gente fala, 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 a gente não ouve, a gente não escuta, a gente não aprende, né? E aí a gente, não ouvindo, a gente nunca vai aprender. E sim que a gente precisa falar também, mas tem a hora certa para a gente falar e tem a hora certa para a gente ouvir, né? Então, dentro desse caminho, assim, das matriarcas, a gente aprende muito a respeitar a voz do outro. E não assim, simplesmente fala. Não é assim. Porque tu tem que ouvir o coração e deixar a pessoa falar e essa voz, ela entra dentro de ti.
Porque às vezes pode ser não, às vezes você pode até não concordar com o que o irmão está falando, o que a irmã está falando, porque ninguém pensa igual, né? Cada um pensa de uma maneira e existem, às vezes a minha verdade não é a mesma verdade que a sua, né? Às vezes acontece que a gente tem pensamentos diferentes, mas se a gente ouve, a gente está respeitando o outro. A gente está respeitando o limite das pessoas, né? E isso que eu acho que a gente aprende também. E dentro da Umbanda não é diferente, né? Dentro da Umbanda a gente tem muito isso, porque existem muitos preconceitos ainda dentro da Umbanda, né? Existe, principalmente no lado das mulheres, né? Principalmente no lado das mulheres, né? Esse preconceito entre mulher com mulher, de olhar o jeito de uma fazer, o jeito de incorporar, o jeito de trabalhar, a roupa, né? E isso a gente vê assim que esse conhecimento, ele não vai te levar ao teu crescimento espiritual, né? Porque, na verdade, a gente tem muito para oferecer. Por mais que às vezes tu pense que tu não tem nada para oferecer, mas tu tem a tua humildade, o teu amor, já é o suficiente, né? E aí soma com o conhecimento da irmã, né? Então eu acho isso que eu acho bonito, porque aí está somando todos esses conhecimentos dos guias, das avós, do sagrado, do xamanismo, das medicinas. Então está formando um leque muito grande, né? E, e isso assim que está me fortificando dentro desse grupo do sagrado que a gente vai começar a trabalhar, né? Que na verdade por enquanto a gente está trabalhando meio fechado, né? Meio restrito, né? Mas assim que a gente tiver oportunidade, a gente já vai levar esse conhecimento para dentro e vamos levantar essa mulherada toda, né? Porque a gente tem bastante dificuldade, principalmente dentro dos terreiros, né? Na hora de apresentar, na hora de cantar, na hora de fazer. Então, eu sei que essa força está dentro da mulher. Eu sei que ela está, mas está apagada, às vezes está ali com vergonha, não consegue se expressar. E dentro das rodas, a gente conversa muito isso, né? Às vezes a gente escuta o masculino falar, mas o que que as mulheres falam tanto lá dentro? Né? Eu já escutei muito isso, não sei se você escutou, né? Mas na verdade são, são conhecimentos que a gente começa a se conhecer uma com a outra, a perder a vergonha, a perder o medo, né? A deixar essa força, essa guerreira trabalhar dentro de si, que às vezes está ali abafada, né? Então eu eu tenho muito isso dentro de mim e eu quero levantar toda essa força, assim, levantar essa falange para poder trabalhar, né? E eu, E eu sempre brinco, né, que nos círculos, embora tenha uma facilitadora, né, e aí vai ser tu, né, aqui no Flores sou eu, né, mas um eu meio completamente guiado pela espiritualidade. E eu brinco que a gente não precisa fazer nada, né? Porque o círculo ele acontece. E é o círculo, para quem está nos escutando, né, Vera, é importante dizer que os círculos de mulheres é um momento para todas nós. É exatamente, uma cura em conjunto, porque quando a gente escuta a irmã, a gente está se encontrando na irmã. Quando a irmã exatamente, fala, né, a gente escuta e se encontra e vice-versa. Isso que é o bonito, né? Isso que faz a gente amar isso. exatamente, né? É esse, porque na verdade, assim, de tomar frente dos trabalhos, assim, faz pouco tempo que eu comecei, né? Porque o Pedro era o cacique, não é o cacique, né? O Pedro que vai na frente e eu sempre que andava meio que do lado, meio de arrasto, né? Só que daí a espiritualidade foi me dando uns empurrão, assim, foi me dando uns trancos, na verdade, né? E aí eu percebi que, na verdade, a gente tem que andar junto, né? Tem que levar, porque se tu não vibrar na mesma sintonia, o trabalho não acontece, né? Então é uma força que agrega a outra, né? Principalmente dentro do terreiro, dentro do trabalho, né?
Então eu vejo hoje essa força assim muito mais forte em mim, né? Muito mais agregadora, né? E, e eu fico muito feliz, muito grata por isso, né? Porque muito tempo eu fiquei muito mais quieta, né? Muito mais fazendo meu trabalho no meu cantinho ali, né? E tava bem bom, né? Só que, Mas na esse, verdade, esse trabalho, Vera, no cantinho, esse trabalho é muito importante, né? também, Esse também, trabalho, né, nos bastidores, muitas vezes, é o que deixa, é os pilares, né? sim, Então, é esse o intuito, né, de dar voz a essas 21 mulheres, porque muitas, né, são, ó, o Benê botou o equilíbrio, equidade, igualdade masculino e feminino, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Nem sempre um casal que tem, né, que, que segue os trabalhos espirituais do terreiro, os dois vão estar na frente. Às vezes tem um que é mais quieto, né? Que gosta mais de estar nos bastidores. Isso vai dar personalidade, né? Mas a tua energia sempre teve, né? é, Faz meu parte dessa elemento, história. meu elemento é terra, né? Meu é mais firme, mais no chão, né? Então, às vezes eu vejo isso também, né? Primeiro tem que sentir o solo bem firme, bem alicerciado para depois poder caminhar, né? Também, né? Então, aproveitando essa parte do nosso papo, né? Eu vou ler uma coisa aqui que eu recebi hoje de tarde, né? Salve. E, mas não foi de espiritualidade, né? Foi de uma pessoa que está representando um todo aí, tá? Para mostrar a Salve. tua importância na vida de todos os teus filhos, né? Não só os filhos biológicos, mas essa família enorme que você tem aí, né? E que foi do Marquinhos, né? Ele me mandou um WhatsApp dizendo assim: segura o coração. Tá ali no cantinho rindo, né? Ele botou assim: filho deve ser uma coisa terrível. Agora, com mais idade, olho para minha mãezinha, que agora caminha para a estrada da anciã, e só consigo agradecer. Porque hoje consigo fazer uma prece e agradecer por estar evoluindo, ou pedir perdão por não conseguir. É graças a ela que me deu essa chance. E aí eu botei, acrescentei aqui, que ele tem orgulho de te ver olhando para ti, que é esse momento sagrado feminino, né? Aham, Pois sempre cuidou de todos. Então, aham. é com essas palavras singelas e cheias de amor dele, né? Eu tive que, ó, o caderno, tive a folhinha de caderno, né? Que a gente te faz essa homenagem a ti, né? Porque todos, né? Eu ouso em falar por nome da família, né? Que todos veem a força que tu tem, né? Embora muitas vezes a gente tenha que buscar ela dentro da gente, né? Uma mulher que cuida de todos, né? Como tu sempre fez, né? É uma mulher forte. É uma mulher que tem que ser honrada, né? Olha que ele botou, mãe é ouro, né? Então, já que a gente teve essa conversa hoje, eu fiz esse gancho, né? Pra te nunca esquecer, Vera, do quanto tu é importante, né? Sabe que eu tô sempre te puxando Gratidão. os orelhas, Gratidão. né? Então nunca Na ver- esquece disso. Muito obrigado, gratidão. Na verdade, eu acho que é eu que tenho que agradecer, né, por esse filho maravilhoso que Deus colocou na minha vida, né? Esse menino de ouro, né, que nasceu praticamente dentro do terreiro, né? Ele nasceu em 2001 e a gente começou em 2002, 2003, né? Então ele seguiu todo esse caminho dentro da espiritualidade, né? Ele hoje tem 18 anos e talvez tenha mais conhecimento que eu, né? Me ajuda muito. Ele diz que eu ajudo ele, mas ele me ajuda muito, né? Eu sou muito grata por ele aceitar, assim, ser meu filho nessa vida, né? É um, é uma pessoa, assim, que com 18 anos a gente vê um espírito velho nele, um ancião, né?
mas ele tem 18 anos. E eu fui aprender a espiritualidade com 30 e tantos anos, sofrendo, né, batendo cabeça, não aceitando, e então hoje, e ele teve a oportunidade de aprender tudo isso, né, dentro dessa família, porque dentro dessa família, assim, eu sou muito honrada, porque eu tenho 2 filhos, né, o mais velho, né, honro muito a vida dele, grato, assim, né, ele não segue o caminho da espiritualidade, mas ele tem muito conhecimento também, né, isso é uma escolha que cada um faz, né, talvez não seja a hora dele ainda, né, e eu agradeço por essa família, por essa casa, guardar todos esses conhecimentos, né, guardar essa casa onde é uma casa que guarda medicina, né, é uma casa onde a gente tem que estar sempre vigiando, rezando, orando, pedindo, porque o sagrado, a casa onde guarda o sagrado, ela é muito vigiada, né? Então a gente, na verdade, não pode piscar o olho, né? Tem que estar sempre olhando, rezando, e praticamente a gente faz oração aqui em casa todos os dias, né? A gente às vezes não consegue se reunir, nós, né? Mas cada um faz uma oração, um faz, outro depois faz, mas o propósito é o mesmo, é zelar e honrar, agradecendo muito a força dos guardiões que guarnecem também essa casa, né? Que protege, né? Agradeço também a esposa dele, que é a Camila, né? Minha assistente também, né? Um abraço para Que ela, tá hoje de está de aniversário. aniversário hoje, Hoje está de né? Vou mandar aniversário também. um beijo para ela. Agradeço, assim, o meu cacique, meu marido, né, que tá ali, com o cachimbo na mão, ali, me prestigiando, me vigiando, né, me ajudou a arrumar todo esse cenário, né. Agradeço muito, 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 sou muito feliz e sou muito honrada, né, por ter essas pessoas maravilhosas na minha vida, né, por acreditar, né, porque às vezes, na verdade, como tu disseste, a gente tem que esquecer um pouco da gente e olhar, porque eu tenho 2 filhos, mas na verdade eu tenho 50, eu acho, né? Porque a família Seu Oba, eu sinto cada um deles, meus filhos também, né? E a gente se preocupa e a gente, né, quando não tá bem, a gente já procura ajudar, levantar, e assim a gente segue o caminho da espiritualidade, né? Quero agradecer a todos, assim, que estão ali assistindo, né? Agradecer essa irmandade bonita no coração, né? Que estão assim firme no propósito, louco para que volte logo nossos trabalhos, né? Para a gente se reunir novamente, né? Uns a gente vê todos os dias, outros, né? Faz tempo que a gente não vê, mas mora todos no nosso coração, no meu coração também, né? Um beijo assim para todos eles, assim, né? E também nessa força divina, assim, nesse portal, assim, que a gente está passando, eu acredito muito, assim, que é uma força que a gente vai ter que buscar, porque do jeito que estava, não estava mais dando, na verdade, né? Então, tá acontecendo muitas transformações na Terra, né? Na humanidade, nas pessoas, né? E a gente precisa se mover para isso. A gente precisa se agarrar com essa força divina, né? Porque caso isso a gente não consegue passar, né? A gente vê quantas pessoas caindo, né? E a gente tem esse mérito, né, dos guias, dos nossos protetores espirituais nos amparando ali todos os dias, né? Nos dando a força, né? Pelo nosso canal mediúnico, pela nossa mediunidade, pelo meio de comunicação que a gente tem, né? Então vamos rezar muito, vamos pedir muito assim ao grande espírito, né, que ilumine todas essas pessoas que estão passando por essas provações, né? E que logo assim se transforme, que mude, que a gente consiga assim olhar a vida de uma maneira diferente, né? Rezando muito assim pelo espírito da Mãe Terra, espírito de Gaia, né?
para que aconteça essa generação, essa força, transforme, né? Tudo que tem para transformar, transformando a humanidade, né? Que a gente consiga levar essa paz, esse amor, né? Através do nosso coração, né? Do nosso amor do puro da nossa alma, assim. Olha só, que lindo. Honramos suas palavras. E é muito importante, né, a gente ter o entendimento do que está acontecendo, né? Quando a gente tem o entendimento do que está acontecendo, não que fique mais tranquilo, mas o fardo é mais leve, né? Então, a gente deseja que todo mundo tenha esse entendimento, essa compreensão e de não ter essa ânsia de que tudo volte, né? Porque nunca vai ser como era antes. E é isso que é o bom de tudo isso, é não voltar como era antes, né? O que houve? É, voltar como era antes não é, isso não é bom, né? Precisa precisa haver a transformação, na verdade, né? Precisa buscar os entendimentos do que está acontecendo, né? E a gente vê hoje, a gente percebe hoje que mais pessoas estão buscando a espiritualidade, né? Mais pessoas estão buscando Deus no coração, né? Através da dor, infelizmente, mas estão buscando, né? Então, isso tudo que está acontecendo, ao princípio a gente acha ruim, né? A gente às vezes não entende, mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz e eu acredito assim nessa mudança. Eu acredito muito que logo, logo as coisas não voltem como era. As coisas voltam melhor do que estavam, né? Porque se a gente continuar firme nesse propósito, com certeza a gente vai buscar os bons frutos, né? Porque a gente trabalha para isso, na verdade, né? A gente trabalha para que as coisas aconteçam das melhores maneiras possível, né? Nem sempre às vezes a gente consegue, mas o nosso propósito é esse, né? De todos esses filhos da humanidade, os filhos, que nós somos filhos de Deus, né? E Deus não vai deixar desamparados seus filhos, com certeza, né? Esse é o meu pensamento, né? Porque quando a gente busca com amor, a gente só vai colher o amor. A gente busca com humildade, a gente vai colher tudo que Deus tem para oferecer. Porque tudo que a gente tem é bom. Tudo que Deus nos forneceu é bom. Então por que a gente vai reclamar, né? A gente reclama muito, né? A gente reclama, às vezes por vício, às vezes por ouvir um reclamar, a gente acaba entrando naquela mesma onda, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito do nosso pensamento. Nesses dias de hoje, a gente tem que estar vigiando muito nossos pensamentos, né? Porque tu acorda bem, daqui a pouquinho tu entra numa energia assim, que não é tua, né? E a gente vê que são campos energéticos, são forças energéticas, que às vezes até para desviar a gente do caminho também, né? Mas quando a gente tem esse propósito bem firme, enraizado, e a gente tem todas as ferramentas que os guias nos trazem, né? A gente tem essas medicinas sagradas para nos ajudar, temos o rezo, temos o nosso cachimbo sagrado, né? Temos as orações. Então, Deus nos dá todas essas ferramentas para a gente trabalhar, né? Então, que nós sejamos bons trabalhadores, né? Para receber isso, né? Olha só, a Ângela botou ali, sabe as palavras, né? A Ângela é uma amiga querida em comum, né, Vera? Outro dia a gente estava conversando, eu e ela lembrou do tempo que vocês desenvolviam juntas e trouxe muito amor, muito carinho. Então, já que ela falou ali, eu me lembrei, né, de trazer essa energia dela para nossa conversa, né? A Ângela é uma pessoa que eu honro muito, a minha madrinha na Umbanda. Um grande beijo para ti, Ângela. Né? A gente começou junto, né? A gente ia para Santa Maria junto, né? Eu e ela e o Pedro, né? Toda semana, né? Nós ia junto e desenvolvia junto, né? Depois a espiritualidade levou nós para caminhos diferentes, mas o nosso coração está sempre ligado, assim,
volta e meia eu me lembro das palavras dela, assim, né? Que uma pessoa também que passou por várias provações da vida e hoje está ali, firme no caminho da espiritualidade. Um grande beijo para ti, madrinha, né? Honro muito tua vida, né? Seguindo esse caminho, assim, vejo assim, a Ângela sempre foi uma pessoa que trabalha com amor dentro da espiritualidade, né? Então eu me espelhei muito, me espelho muito nela também. Por isso que ela é minha madrinha. Beijo pra ti. Viu como, viu que bonito, né? Que tudo é conexão. Nós estamos todos conectados, né? No grande círculo da vida, né? A gente vai entendendo porque de cada pessoa na nossa vida. E por isso que é tão importante a gente ter gratidão por cada pessoa, né? Não só aquelas que foram luz, mas também aquelas que não foram tão luz assim, aquelas que, né, mexeram conosco, né? Porque tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, tudo a gente traz a bagagem, né? Se tudo fosse flores, a gente não crescia, a gente não evoluía, a gente não mexia no nosso lado de sombra. Exatamente, porque se não fosse as dificuldades, a gente não cresceria espiritualmente, né? Então eu sempre agradeço também pelas dificuldades, por tudo que a gente passa, às vezes que não é bom, né? Porque é dentro da dificuldade que a gente aprende, na verdade, porque se sempre fosse tudo bom, tudo bom, tudo bom, a gente ia, né, ia indo, né? A gente não parava, analisava, não pensava, não fazia o caminho diferente, né? Então, por isso que eu digo, tudo que Deus coloca na nossa vida, assim, é muito bom, é tudo de bom, né? Então, eu tenho muita gratidão, assim, por todas essas pessoas que passaram no meu caminho, essas pessoas de ensinamentos, né? Tive bastante pessoas, assim, que me ensinaram, né? Então, hoje eu sou muito grata por isso, né? Porque hoje eu me considero pequenininha ainda, né? Já tô aprendendo ainda, tô engatinhando ainda, né? Olha Mas uma puxada de orelha. uma Ela hora eu é vou começar a grande, gente, ela é imensa. Vocês, quem não conhece a Vera, né? O pessoal que não conhece, ela é enorme, gente. Ela é muito maior do que vocês podem imaginar, né? Os filhos vão concordar comigo, a gente ama demais ela, né? Ela é grande sim, ela tem um coração enorme. Ela é, ela é a mãe acolhedora, é a sábia anciã, né? É a donzela guerreira. aham, Ela é muito. aham. Dentro desse conhecimento também, eu, eu aprendi, assim, principalmente contigo, né? Que faz pouco tempo que a gente voltou a se reencontrar, né? A me redescobrir, na verdade, né? Esse caminho, né? Principalmente do sagrado feminino, né? Esses empurrão, vamos lá que tu consegue, vamos, mas Joana, mas da onde, né? De onde é que tu tirou? Tu lembra quando tu me convidou? Demorei uma semana para te responder, né? Então, mas no fundo, assim, eu acredito que a espiritualidade, às vezes, ela faz uns ganchos, né? Ela puxa daqui, puxa dali, né? Então a gente tem que prestar muita atenção e não só bater a cabeça também, né? Olhar, porque de um lado, do outro, a gente está tendo esse ensinamento para crescer, né? Hoje eu vejo isso, né? Com certeza. Mas até eu comentei contigo, tu me deixa por último, tá? Porque vamos ver como é que vai saindo, né? Tem que rir um pouco, né? E eu te agradeço muito, Joana, né? Te agradeço muito porque tu Ah, vai, imagina. Mãe né? E Cássia a gente, botou ali, ó. Ah, que linda. Mulher Medicina Sagrada. Quero conhecer ela. Ela é será muito. uma honra. Vocês têm muito em comum, Mãe Cássia. Vocês precisam se conhecer, com certeza. Vera, eu vou ter que me despedir. O tempo tá acabando, né? Deixa eu ver se eu Já consigo passou, falar. já passou uma Hã? hora, já passou, Passou. que legal. Eu quero te agradecer imensamente, né? Vocês sabem, tu e o Pedro, o Marquinhos, Camila, né? Toda a família Seu Uva, que as portas de flores estão abertas para vocês. Gratidão por vencer esse desafio. Eu te incomodo, mas eu te amo, eu te honro. Tu é mãe, madrinha, irmã, amiga, tudo, né? Um beijo no teu coração, dessa família linda. Muito, Joana, muito, muito obrigada por tudo.
eu que tenho que agradecer a todos vocês, né? Um abraço no fundo do meu coração, assim, pela oportunidade. E um beijo para todos, para minha família, para o Pedro, para o Marquinhos, Camila, né? Os outros irmãos que estão assistindo. E essa família maravilhosa, que, assim, o Grande Espírito te abençoe sempre, né? Que tu tenha sempre essa força